Neste vídeo eu vou te mostrar como funciona o conceito de blended candles, ou candles misturados em português. Esse é um conceito muito importante da análise técnica que nos permite entender qual é a mensagem que o mercado está tentando nos trazer, mesmo que essa mensagem esteja fracionada em candles diferentes. Entender isso vai ampliar a tua visão a respeito do mercado financeiro para que você possa ter melhores opções e possibilidades em termos de operações no dia a dia. Muitos traders, quando começam a operar, descobrem como é que funciona os padrões de candle e a partir daí, então, eles começam a procurar por aqueles padrões de candle. Mas o que eu vou te mostrar aqui vai ampliar a tua visão para além de qualquer padrão de candle específico que você esteja acostumado a procurar. O meu nome é Diógenes, é um prazer estar aqui com você com mais um vídeo a respeito do mercado e vamos para a tela onde eu quero te mostrar esse conceito de blended candles. Esse conceito de blended candles parte do princípio de que nós vamos procurar entender aquilo que está acontecendo no mercado, mas nós não ficaremos presos a nenhuma formação de candle específica. Vou começar bem do básico para você entender como é que funciona isso. Vamos lá para a gente entender como é que funciona um candle. Então, primeiramente, vamos desenhar aqui um gráfico cartesiano. Então, o gráfico está por aqui. E um candle, vamos imaginar um candle de alta, ok? Vamos imaginar um candle de alta desse formato, que ele seja assim. Então, nós temos 4 preços em um candle, ok? Você provavelmente já se lembra disso. Temos os 4 preços. Temos o preço de abertura, temos o fechamento, temos a máxima e temos a mínima. Esses são os 4 preços que compõem o candle. Muito bem, quando você identifica um candle, por exemplo, conhecido como pin bar, ele é desse jeito assim. Vamos desenhar mais ou menos um pin bar. Qual que é o sentimento, qual que é a ideia por trás do pin bar? O pin bar é um candle que ele mostra o sentimento de rejeição. E a gente consegue imaginar o que aconteceu ao longo da história do pin bar, porque ele abriu aqui embaixo, em algum momento ele caiu até aqui, depois ele subiu até lá em cima, provavelmente, tá? E por último ele fechou neste ponto. Então os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento, eles nos mostram esses preços e dentro dos múltiplos padrões que nós conhecemos dentro da análise técnica, nós temos, por exemplo, o pin bar, que é um candle de rejeição. Muito bem. O conceito de blended candles extrapola nós olharmos para um único padrão de candle e busca nos ajudar a entender como é que a mesma mensagem ela pode estar separada em candles diferentes. Vamos continuar ampliando essa ideia. Imagine, por exemplo, que este seja um candle do gráfico de 1 hora, tá? Então vou colocar aqui H1. Imagina que esse pin bar aconteceu no gráfico de 1 hora. Imagina que nós olhamos para o gráfico de 30 minutos e lá no gráfico de 30 minutos nós conseguimos ver um candle, uma formação desse formato assim, ó, desse jeito. Abriu aqui, imagina que ele faça um candle de queda desse jeito. E aí nós temos um outro candle de alta, que ele subiu e fechou mais ou menos aqui, uma sombra mais ou menos desse formato. Quando nós olhamos para isso, imagina que agora isso aqui seja o gráfico de 30 minutos. Se você olhar bem, prestar atenção, você talvez consiga identificar que esta formação aqui, ela é exatamente igual a esta formação aqui. Como assim, Diógenes? Por quê? Vamos olhar um pouco mais de perto, ampliar para a gente ver. Então aqui nós temos, no gráfico de 1 hora, o preço abriu, tá? Fez um movimento de queda e subiu lá em cima. No gráfico de 30 minutos, o preço abriu, fez um movimento de queda e fechou mais ou menos na mesma região. Ou seja, a ideia do conceito de blended candles parte do princípio de que nós vamos procurar identificar esta situação aqui em diferentes períodos e que aqui especificamente nós podemos ter o mesmo conceito, a mesma mensagem, porém dividido em vários candles, em candles misturados. Isso nos dá uma ideia que nós vamos olhar principalmente para o conceito, para a mensagem e não exatamente para a formação. Ou seja, eu só dei uma arrumada no candle para ficar mais preciso, tá?
esse preço de abertura aqui, ele tem que coincidir com esse preço de abertura. Esse preço de fechamento coincide com esse preço de fechamento. Essa máxima coincide com essa e essa mínima coincide com a mínima entre os dois candles, tá? Então, o conceito é, se no gráfico de uma hora nós tivemos isso, talvez no 30 minutos a gente tenha essa formação. E a partir daqui nós temos a mesma mensagem, o mesmo conceito, porém dividido em dois candles. Vamos olhar um pouquinho uma outra formação. Vou te mostrar mais um exemplo, depois a gente vai entender isso um pouco mais profundamente. Talvez você conheça aquele padrão conhecido como ombro, cabeça, ombro. Então, imagina só. Isso aqui que eu vou desenhar para você é o começo de um dia, tá? Começo de um dia e fechamento final do dia. Ou seja, aqui é 0 horas, aqui é 23h59, por exemplo. Imagine que ao longo do dia, o preço abriu aqui, fez um ombro, fez o padrão do ombro, cabeça, ombro, né? E fechou desse jeito aqui. O que nós temos aqui na prática? Nós temos um padrão conhecido como ombro, cabeça, ombro. Ok? Muito bem. Imagina que isso aqui seja o gráfico de 15 minutos. Vamos colocar aqui M15. Isso aqui seja o gráfico de 15 minutos. Beleza. Se nós olharmos esse mesmo ativo, essa mesma situação, porém no gráfico diário, é muito possível que a gente vai ver um candle. Se a gente pegar a mesma abertura, trazemos para cá, então a gente pode ter um candle que tem a abertura aqui, um fechamento mais ou menos no mesmo nível, tá? E aí nós temos uma sombra grande para cima. Ou seja, isso aqui poderia ser uma formação de um candle. No gráfico de 15 minutos, temos um preço que abriu aqui, subiu, foi lá em cima, o preço rejeitou, formou o padrão ombro, cabeça, ombro no M15, porém, ao olharmos pelo gráfico diário, nós conseguimos observar uma formação que mostra para a gente o sinal de rejeição. Imagine que, em vez do preço ter fechado aqui, né, o preço tenha fechado mais para baixo e fechou aqui. Tá? Então, vamos redesenhar isso aqui um pouquinho. Imagine que ele tenha fechado mais ou menos desse jeito por aqui. E o que isso vai trazer para a gente, se nós formos traduzir agora esse mesmo desenho para o gráfico diário? Nós vamos ter aqui uma situação onde o preço ele faz isso aqui, ó. Então, uma formação de ombro, cabeça, ombro no gráfico de 15 minutos pode ser vista como um pin bar no gráfico diário. Por causa que nós juntamos vários candles do gráfico de 15 minutos, e quando nós juntamos vários candles do gráfico de 15 minutos, nós tivemos então um pin bar no gráfico diário, mostrando para a gente rejeição. Esse é o conceito de blended candles. Quando você pega 2 ou mais candles, combina eles em um período menor para dar uma informação de um período maior. Vamos imaginar agora fazer uma correlação importante entre, por exemplo, o engolfo e o pin bar. Vamos imaginar, no gráfico de 30 minutos, por exemplo, nós temos um candle desse jeito, tá? 30 minutos, ok? E temos um candle seguinte que ele vai lá e fecha acima da máxima. Tem gente que chama de maruboso, engolfo e etc. Isso aqui, esse padrão. Isso aqui olhando pelo gráfico de 30 minutos. Talvez se nós olhássemos para esse padrão pelo gráfico de 30 minutos, porém, olhando pelo gráfico de uma hora, a gente veria algo assim. Um candle só, ok? Que mostra a abertura, a sombra lá em cima e a sombra aqui embaixo, mostrando rejeição. Você consegue ver que essa formação do engolfo, tá, é a mesma coisa, só que apenas estamos olhando através de uma perspectiva diferente, mas é a mesma coisa daquilo que está acontecendo no gráfico de uma hora? E se a gente pensar no ombro, cabeça, ombro, podemos ter a mesma coisa. Imagina um ombro, cabeça, ombro invertido. O mercado faz um padrão, ombro, cabeça, ombro, e fecha aqui. Se a gente olhar isso através de um período maior, a gente pode muito bem ver um candle onde nós tivemos a abertura mais ou menos aqui, o fechamento lá em cima, e nós tivemos uma sombra importante para baixo, sinalizando rejeição. Vamos dar uma olhada no gráfico para a gente ver isso na prática agora? Aqui, por exemplo, nós temos o Euro NZD, tá? Esse candle ele abriu às 15h30 no horário da corretora, e a gente consegue observar, isso é o gráfico de 5 minutos, tá bom? Vamos olhar aqui para isso. Esse é o gráfico de 5 minutos no Euro NZD,
ok? Abriu às 15h30. Podemos ver que às 15h30 ele abriu nesse ponto. E quando foi às 15h45, ele estava nesse candle aqui. Se nós juntarmos esses 3 candles aqui, ó, esses 3 candles, e pegarmos a abertura desse preço, tá? E nós trazermos para cá, nós vamos ver que o preço subiu um pouco lá em cima e depois ele caiu e fechou lá embaixo na mínima. Ok? Então isso fica bem claro no gráfico de 5 minutos, que é o que a gente pode observar. Vamos olhar agora a mesma situação através do gráfico de 15 minutos e nós temos aqui, ó, esse candle que foi exatamente, ele abriu aqui, subiu lá em cima e fechou aqui embaixo no gráfico de 15. Esse gráfico de 15 minutos, ele é 3 vezes, ou seja, esse gráfico de 15 minutos tem 3 candles de 5 contidos dentro dele. Quando a gente olha no M5, a gente consegue ver exatamente a mesma situação. O preço abriu aqui, tá? Foi lá em cima e fechou aqui embaixo. Misturando esses 3 candles, vendo esses 3 candles, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do mercado para ver que, na verdade, o sentimento principal foi de rejeição dessa magnitude que eu vou te mostrar aqui agora. Conseguimos ver a junção daqueles candles do gráfico de 5 minutos deu este formato de candle, que é exatamente o que a gente vai conseguir ver lá no gráfico de 15 minutos. Portanto, a ideia do Blended Candles, ela amplia a nossa visão para a gente não ficar preso a nenhum conceito ou nenhum padrão de candle específico. Por exemplo, para mim tem que aparecer, né, aquele padrão que eu quero. Veja bem, olhe para a mensagem e veja se talvez aquele padrão que você procura, talvez ele não está escondido em um outro período. Às vezes, o padrão ele está acontecendo na tua frente, mas a diferença é que ele não, em vez de estar dentro de um único candle, ele está distribuído em mais candles e, portanto, não fica tão claro quanto você gostaria. E aí, é claro, isso amplia a nossa visão para você ter uma maior compreensão e pensar isso, tá? A gente consegue ver esse conceito de Blended Candles em várias situações. Por exemplo, aqui nós tivemos o engolfo no gráfico de 15 minutos e aqui no gráfico de 5 minutos a gente pode observar a mesma formação que o preço subiu lá em cima. Já para finalizar esse vídeo, o que eu quero chamar a sua atenção? Veja bem, você pode começar a procurar pelos Blended Candles. Recomendo que você faça isso, tá? Procurando, por exemplo, um engolfo no gráfico de 10 minutos, tá? Ou no gráfico de 1 hora, e como que ele se apresenta em um período maior. Esse mesmo engolfo, imagine que você identificou um engolfo lá no gráfico de 30 minutos. Aí você vai lá no gráfico de 1 hora para ver como que esse engolfo se apresentou lá no gráfico de 1 hora. E você pode ver essa correlação dos Blended Candles em tempo real na sua frente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Durante esse ano de 2025, eu vou te fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então se inscreve aqui no canal, sempre vai ter conteúdo novo, todo dia vai ter conteúdo novo para você aprender, evoluir, dar o próximo passo no mercado financeiro. Conta comigo nessa jornada. Eu tenho certeza que se você me acompanhar aqui, você vai aprender muito mais sobre o mercado, operar com responsabilidade, sabendo o que você está fazendo. Isso vai ampliar a tua visão. Amanhã teremos vídeo novo. Um forte abraço, fica com Deus. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve. E até amanhã. Até mais.